Quero falar, irmãos, esta tarde, algo do tema da graça e do governo de Deus em nossas vidas. Essas duas coisas muito distintas, diferentes, contraste. A graça é doar favor. O governo, o juízo, é tratar-nos com disciplina, correção, repreensão. Existem muitas formas que Deus pode fazer isto. Deus é poderoso, infinito, e Ele sabe, é poderoso, também é amoroso. Do primeiro livro de Pedro, quisiéramos estudar um pouco. Lendo alguns trechos de 1 Pedro, vamos a dar uma repassada, certos versículos. Primeiro lendo só da graça, da bondade de Cristo em nossas vidas. Depois vamos voltar ao mesmo livro e ver a mistura que existe do governo, da correção, do juízo, que vai junto sempre nisto. Porque Deus nos ama demasiado, a mais, para deixar-nos só caminhar conhecendo sua graça. Ele sabe que esse sozinho não é suficiente para manter-nos fiel a Ele. Pedro, o autor desse livro, teve suas experiências e está escrevendo por meio da experiência. A duras ele aprendeu, dificilmente aprendeu. E às vezes nós também aprendemos a caminhar bem para o nosso Senhor em santidade. No Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, temos uma expressão para no fim te fazer bem. E eu acho que esse pode ser como o título do sujeito de nossa vida, de nossa peregrinação. Ao fim, fazer o bem. Muitas vezes na vida não vemos este bem. A correção no momento é difícil. Duro. Tem que ser duro. Também diz em Provérbios 6, as repreensões da correção são o caminho de vida. De vida. De bênção. Agora, em 1 de Pedro, começamos a leitura um pouco, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ler, vai ter paciência comigo, que não sei ler muito bom em português, devagarzinho, mas nota bem nas palavras, aproveita bem que estou lendo devagar. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode marchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Comece com bênção. Bendito seja o Deus. Deus tem o propósito que nós sejamos os que bendizimos a seu nome. É dos propósitos que Ele nos salvou. Não para murmurar, para bendizer a Ele. Bendizer. Porque somos abençoados. Temos muita coisa. E não para ficar tristes pelas circunstâncias de nossa peregrinação. Porque é seguro o fim de nossa carreira. Não tem incerteza nenhuma. Nosso destino. Não precisamos estar de como vai terminar nossa história. Vai terminar bem. Nunca esquece disso. Menos no tempo quando está na aflição. Não vamos estar esperando só ao final da carreira para começar a cumprir nossa missão. Sabe que quando eu vejo um irmão ou irmã na aflição, agradando a Deus, me faz bem. É um estímulo à minha fé dessa história de Cristo tem para cada um de nós, de nossa vida aqui. Aproveitamos os momentos, irmãos, cumprir esse propósito. Herança incorruptível e estamos guardados. Nada pode apartar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Passaremos ao próximo trecho no versículo 10 do mesmo capítulo. Porque temos que passar um pouco rápido aqui. Versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Está falando dos profetas do Velho Testamento que profetizaram dos sofrimentos de Cristo e da glória que ia de seguir. Mas nós somos as pessoas que somos testemunhos desta verdade. Seguimos a Cristo Jesus. Da graça que ia de ser manifestado por Ele mesmo. Eles não entenderam esta maneira de abençoar. Porque no Velho Testamento não foi aberto ainda todos estes tesouros de Deus. Porque a base de dar tudo isso não foi fundado ainda. Que Cristo não tinha morto na cruz, satisfeito a Deus, para fazer propiciação, satisfeito para dar a pecadores como nós
do que Ele quer dar. Agora é revelado tudo isso. Sabemos isto. Deve estimular nossa fé. Não devemos ter dúvidas destas coisas, porque é plenamente revelado isso. Sabemos por que e como Deus pode abençoar. E como nós, como recipientes dessas coisas também, podemos dar a outros mais. É demais para nós só. É para todos. Não devemos ser como esses 4 leprosos em 2 Reis, que vieram os despojos dos sirianos, assírios, sim. E queriam guardar para si mesmo e esconder tudo em suas carpas ou suas próprias casas. Não, era dia de boas notícias e deviam falar aos demais. Que graça temos nós. Passamos logo ao versículo 13, capítulo 1. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora esse versículo nos leva ao final de nossa carreira aqui neste mundo, quando a mesma graça que nos salvou nos vai levar aos céus, para ser testemunhos na eternidade das coisas que Deus tem feito para nós, por Cristo Jesus. Esse também é graça, a graça de Deus que nos vai levar e dar-nos as recompensas, dar-nos estar lá com Cristo Jesus, nosso Salvador. Este é o fim que esperamos. Sabendo isto, então, procuramos diligentemente neste caminho, dia tras dia. Eu sei que é difícil a vida a vezes, mas não esquecemos desse fim. Passaremos logo ao capítulo 2, versículo 9. Estamos ressaltando aqui, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algo do propósito de Deus em elegir-nos, escolher a nós, antes da fundação do mundo, ou seja, antes que qualquer outra história desse mundo, Deus teve esse propósito, escolher um povo, cumprir esse desejo que Deus tinha para nós anunciar essas virtudes. Na manhã leemos a parte anterior, onde somos um sacerdócio santo para louvar a seu nome. Nesse versículo, vemos que somos um sacerdócio real, nação santa, para anunciar às demais pessoas. Nosso testemunho é diante deles. Nenhuma pessoa vive só por si. Afetamos a outros.
todos vejam nosso testemunho. Menos então quando somos crentes nele, que não podemos fazer como Elias no Velho Testamento, que queria correr e esconder longe, porque foi rejeitado seu testemunho e fugiu. Não, irmãos, esse não é o caminho para nós. Todas as circunstâncias que Deus permite em nossa vida é com um motivo que demos testemunho dele que nos chamou. Então não vamos estar preocupados ou com muita aflição, ou pior, murmuração, contradizer, queixar dessas coisas. Essas coisas que passam são veículos, possibilidades, pelo qual podemos manifestar as virtudes dele que nos chamou. O mundo nota isso quando vê um crente na aflição ou com prova e que não está triste e que está feliz no Senhor, com esperança e fé em Deus, falando da bênção de que Deus tinha dado. Se nota. Oportunidade bom. Capítulo 3. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que façam o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Essa última frase inclui muito. Vou ler de novo. Qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Nos faz lembrar que muitas vezes os problemas que vêm em nossa vida são por alguma causa. Muita coisa podemos evitar fazendo bem. Não falo sempre, porque Deus tem diferentes maneiras de corrigir, não só em fazer mal. Também sofremos por a justiça. Ou, pelo nome de Cristo, sofremos também. Mas uma coisa importante em nossa vida, irmãos, a santidade é importante. E Deus não vai permitir que sigamos sem correção se caminhamos na injustiça, na mentira, na sujeira do mundo. Não. Um crente que é escolhido para dar testemunho de Deus fica inútil, em muito sentido, quando está com sujeira, com pecado, ou fazendo o mal. E Deus ama a nós, ademais, para permitir isso. Mas seus olhos estão sobre os que fazem bem. Sobre os justos. Nem o diabo, Satanás, pode tocar um crente, menos que o Senhor Jesus permite.
menos que nosso Deus permite. Ao menos que o Senhor, nosso Deus, permite. Vemos isto no livro de Jó, em outros livros mais. Nunca devemos temer que o mal vem de Deus. Nem Deus permite qualquer coisa mal. Sofrimento, castigo, repreensão. Ao menos que Ele veja o motivo de bênção. Como falou o irmão ontem, ao filho que ama, ao pai castiga. Capítulo 4. Versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Parece que aqui é mais entre os irmãos que essa expressão de multiforme graça de Deus. Que bom é quando estamos em meio de assembleias como aqui, onde veja esse amor, hospitalidade e muitas expressões da graça de Deus que conhecemos e queremos compartilhar com outros. É bom. Logo ao capítulo 5, mais uma, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escreve abreviadamente, exortando e testificando que este é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Muito bom este fim do livro. Irmãos, se nós vivemos nossas vidas como Deus quer, testificando da multiforme graça de Deus, a quem será a glória isso? A Ele, não a nossa. Quem viu um irmão vivendo uma vida larga, fiel ao Senhor, e depois, ao final, dizer, eu fiz tudo isso por mim mesmo? Não, não é assim. Claro, existem muito. Deus não vai passar por alto de nenhum acto feito por Ele, até um copo de água fria, sem calentá-la. Ele dá sua recompensa. Então, é a graça de Deus que nos chamou e para a glória de Ele. E podemos,
Eu acho que hemos sentido um pouco desde essa manhã, no ceia do Senhor, que lembrando de Ele, louvando seu nome, alabando a Ele, louvando. E logo disse ao final e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Deus quer que ficamos firmes neste irmão. Não turbados, não mudando daqui para lá nas coisas da vida, mas firmes. Se nossa salvação dependesse em nós mesmos, ou se uma vida santa dependesse sozinho de nós, ou só de nós, haveria motivo de muita instabilidade em nossas vidas. Mas não depende assim de nós sozinhos. É de Deus. É questão de sujeitar a Ele e a sua palavra e ficar firme nas palavras de graça que Ele falou a nós, as promessas que Ele deu a nós. Não são inseguros, são firmes. Podemos tomar esse livro e acreditar de todo o que diz. Embora que todo pareça negro, preto ou escuro, ou trevas em nossas vidas, aqui está a palavra. Como Cristo Jesus, quando foi sujeitado à tentação no deserto, escrito está. Firmeza no que falou Deus. Ele, como homem perfeito, nos deu o exemplo disso. Agora, voltamos ao capítulo 1 e dar outra repassada a esse livro. O que lemos até agora é sobre a graça de Deus que obra em nossas vidas. Agora tocamos o outro lado. O governo de Deus. O juízo de Deus. A disciplina de Deus em nossas vidas. E essas duas coisas vão juntos. Eu, por exemplo, em minha casa, criando os filhos, eles chegam a certa idade que começam a escolher por si mesmos as decisões. Quando são pequenos, seus pais fazem toda a decisão para eles, mas quando são mais maiores, começamos a deixar certa liberdade. Mas sabe que em várias ocasiões em minha família, eu falei algo assim a um de meus filhos. Filho, se você não sabe dizer não, eu posso dizer-o. E vou fazê-lo. Mas esse não foi a ordem de minha casa. Eu não controlava minha casa nessa forma. E eu acho que Deus não controla a sua casa nesta forma tampouco. Não. A graça é o predominante com Deus. E o governo está escondido atrás, em caso que a graça não é suficiente em si mesmo. Sempre existe. Deus tem esse poder, sabedoria, e Ele sabe quando a nossa vida não é suficiente só palavras de graça, quando precisamos de uma coisa mais forte, distinto.
capítulo 1, versículo 6. Que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não ouvindo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim de vossa fé, a salvação de vossas almas. Aqui temos palavras de necessárias. Diz aqui, sendo necessário. Importante essa palavra. Deus nunca permite uma correção, uma disciplina, se não for necessário. Ele ama a nós, a mais, para permitir isso. Nunca esquecemos de isso. Tem razão, Deus, sempre. Então, irmãos, as correções, as coisas necessárias aqui podem vir por muitos instrumentos. Falamos de Jó. Nesse livro de Jó, Satanás era o primeiro instrumento forte. E aprendemos algo de como é Satanás. Quando Deus abriu a porta e deu a palavra sim a ele não tardou uma semana em fazer seu desejo. Logo o fez. E duro o fez. E Jó não rendeu ao que Satanás quis fazer dele, mesmo que sua esposa fala palavras que faltam de fé. Depois, vemos que seus amigos, seus queridos amigos, foram usados por Deus para tocar algo na vida de Jó que ele mesmo não tinha visto ainda. Era necessário. Lendo aos últimos capítulos, nós sabemos o porquê. Foi necessário. E Deus abençoou ao fim dele. Dobro. Era necessário. Passamos abaixo ao versículo 14 do capítulo 1. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que é sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo de vossa peregrinação. A santidade de Deus não muda. Jamais Deus vai acomodar sua santidade
Si pensamos que podemos como creyentes caminar en pecado o en santidad, ¿existe esa palabra? Ser no santo, equivocamos, enganamos. Es imposible. Dios nunca va a mudar estándar, padrón. No, sabemos eso porque Él juzgó a Cristo en la cruz para poder justificarnos. Un Dios que hace eso nunca va a mudar el padrón. Y no va a mudar el padrón para nosotros también. Joven, si piensa que puede experimentar con cosas del mundo, de pecado, que no son santos, limpios de pecado, va a aprender a duras. Dios es santo. Como filhos obedientes, hermanos. En realidad, hermanos, no tenemos para escoger en esto. Dios no va a permitir. Y ustedes saben historias. No preciso contar historias para lembrar que Dios tiene mostrado. Él es santo y exige a santidad en nosotros también. Es importante. Yo sé que el mundo es cheio de concupiscencia, cheio de tentação, cheio de sujeira mundana, moral. E não podemos evitar enfrentar essas coisas em total. Pero devemos, em parte, em lo que podemos evitar, porque a carne é fraca. Manter a santidade. Andai em temor. Esse temor é respeito santo em Deus. Não é temor para fugir. Quando você lembra quando se convertiu Simão Pedro, se echou ao mar, se tirou a si mesmo no mar, na presença de Cristo, porque sentia pecador e falou assim algo: aparte-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Agora somos pecadores salvados. Mantemos o mesmo respeito do Senhor, mas não para fugir, sino para chegar perto. Pedro, quando ele falou assim, em verdade ele não queria que o Senhor fugisse dele, mas ele não sabia como ele e o Senhor pudessem estar juntos, sendo ele santo e Pedro pecador. Agora sabemos como crentes, então mais devemos ter esse respeito que Pedro teve quando se convertiu. Passamos a capítulo 2, versículo 7. Sigue lutando contra o sono, irmãos, falta pouco tempo. Versículo 7. E assim, para vós, os que crerdes, é precioso. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Talvez meditamos,
creemos que este trecho aplica mais aos incrédulos, e é certo, porque todo aquele que não reconhece que Cristo é a principal pedra do ângulo e acredita nele como Salvador, está tropeçando fortemente na vida. Está perdendo a única possibilidade da salvação, porque não existe salvação do pecado a parte dele. Mas também, irmãos, esse é um acto de desobediência. Fazer isto. Sendo desobediente, diz. Uma pessoa perfeitamente obediente não tropeça em Cristo assim. Porque o testemunho é certo dele, de quem ele é, de seu poder, da salvação que dá. Um irmão perguntou uma vez, por que pecamos? O irmão respondeu, porque queremos. É certo. Podemos pecar sem saber, mas temos essa natureza. O irmão falou dos botões, que começou desde abaixo, equivocados, errados, e por isso temos essa natureza, assim, que quer desobedecer. É importante, irmãos, então, a obediência. A obediência. Em realidade, não necessitamos ser mais sábios do inimigo. Não necessitamos ser mais expertos que nossos tentores. Se fala assim? Os que nos tentam. Tentadores. Não é questão de quem é mais esperto, mais sábio, mais poderoso. É questão da obediência. Obedecer ao Senhor. Simples. Obedecer. Obedecer. Quando obedecemos, não pecamos. Se obedecemos, falo, obedecer ao Senhor, sua palavra. Passamos capítulo 3. Leemos de novo quase os mesmos versículos, 3:11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que façam o mal. Apartar, irmãos, do mal. Quando sabemos que existe um mal, uma tentação da carne, fuge. Parte. Deus, seus olhos estão sobre todos. E também aos maus. Seu rosto é contra os que façam o mal. O que semeamos, vamos a colher. Seja crente ou seja incrédulo. É a lei de Deus. Porque Ele está em controle. Às vezes pensamos que, desde que o mundo é tão confuso, que me importa dessas coisas? Ninguém vai saber. E as coisas são tão desordenadas.
Por que fazer o bem? Por que apartar do mal? Irmãos, o Senhor está em controle. Nada passa que Ele não veja. E seus olhos estão sobre os justos e seu rosto encontra os que fazem o mal. Não está confundido Deus nestas coisas. Quizás nós sim, talvez nós. Obrigado. Capítulo 4, versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Deus vai julgar vivos e mortos. É solene pensar dos que morreram seu pecado, que seu juízo está por venir ainda. Não escaparão. E o Evangelho foi pregado a eles, para ser testemunho disso, diante do grande trono branco, quando os mortos estão levantados com os corpos com que pecaram, serão julgados. Mas aqui fala da carne e do espírito. Irmãos, a tentação é para a carne. E a vida é pelo Espírito. E é pelo Espírito que nós caminhamos em santidade. Este é o que temos que reconhecer. Nenhuma tentação vem. Talvez devo ler, porque não sei citar bem em português. 1 de Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, sino humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, ou salida, para que a possais suportar. Temos o remédio resistir tentação. A tentação não é ao Espírito. A nova vida que temos em crer em Cristo Jesus, a tentação é humana, segundo as coisas de essa vida. Se damos muita importância, então, às coisas desta vida, e esquecemos do espiritual, então, aí é que Deus pode permitir que Satanás apresente uma tentação, porque ele veja que nós estamos caminhando carnalmente. Mas é o irmão, a irmã que está caminhando espiritualmente, se Satanás apresenta uma tentação, não interessa. Essa vida não tem desejo, não é tentado esse espiritual. A vida nova em Cristo Jesus. Falta um pouquinho, voltando a Pedro, para terminar, 2 mais. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Coisa séria é isso. Damos graças a Deus que o juízo, o julgamento, começa com nós. Começa com nós porque é para nosso bem. Talvez este versículo é a... Fala clave? Chave. É a chave desse livro, de 1 Pedro. Deus governando em sua casa. E o faz para bem. Em minha casa, se chega visitas, crianças de visita, e as crianças começam a comportar mal, quem é o filho a criança que eu vou disciplinar? O vizinho? Não. O meu filho. Por quê? Porque eu amo. E está dentro da esfera onde eu quero abençoar e criar em santidade, pureza, para seu bem. Deus também começa em sua casa. Por isso, nós, como irmãos, padecemos repreensões, correções, muita coisa. Lembra que sempre vem dele. Não vai estar só ver o irmão que faz. No último capítulo desse temos os pastores. Este é uma parte dos pastores. E há uma promessa de uma coroa para os que cumprem isso para o Senhor, pastorear. E esse inclui, a vezes, a disciplina, a correção. Seja na família particular, ou seja na assembleia, ou em diferentes lugares, pode ser. É de Deus isso. E para nossa bênção. Pobre incrédulo que não participa disso. Um irmão falou que o versículo mais triste em toda a Bíblia é que Efraim é juntado aos ídolos. Deixa-o. Essa é uma tradução literal de inglês. Triste se Deus abandona a uma pessoa e não trata mais. Pobre homem. Melhor ser filho dentro da casa. Participar dessas coisas. E para terminar, no capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 2 pontos aqui que quero tocar, irmãos. Primeiro, essa soberbia. O Senhor teve que tratar a mim nisto. Eu sei. Era duro para mim. Eu estava olhando aos irmãos que Deus utilizou. Tive dificuldade vários meses. Enfim, tive que reconhecer a soberbia que houve em mim. Dou graças ao Senhor que Ele tratou disso. Somos de mesma carne e sangue. Acho que muitos de vós podem relacionar com isto. Humilhai-vos, pois. Oh, irmãos, a humildade nisto é a mais importante coisa. Se somos humildes, irmãos, podemos receber o que vem.
como da mão do Senhor, não só da mão de tal fulano. Logo, o último ponto é esse último versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É certo que quando estamos em aflição, irmãos, com prova, enfermidade, acidente, perdemos o trabalho, ou qualquer coisa assim, a ansiedade existe. Nós sabemos. Quizás a pior coisa para mim era a incertidumbre. Talvez a incerteza era a coisa mais difícil. Quando a mão do Senhor estava sobre mim, não tive onde fugir e Deus não me deu uma saída aparente. Tive que sujeitar a si, humildemente, sozinho. Só. Mas, você leia, eu recomendo o livro de Job para as pessoas que estão em aflição. Você nota nesse livro como Eliú, acho que está no capítulo 37, onde ele começa a falar, se nota algo da característica de Deus, de sua mão terno, sensível, cuidadoso. Deus cuida muito de nós. E embora que não existem irmãos com quem podemos ter confiança, em tal tempo, irmãos, há um Deus que cuida muito de vós. E pode em qualquer momento, em todo caso, lançar sobre Ele essas coisas. Ele tem cuidado de nós. É certo. Muitos aqui provaram isto. Lança sobre Ele tudo isso. Não usa sua cabeça para raciocinar nessas coisas. Minha cabeça ia voltando nessas coisas. E não me deu saída. Mas lançando todo sobre Ele, Ele deu a saída, a bênção. E pode fazer com todos. Desculpa, sair um pouquinho. Vamos orar.